Então, a gente vai ver reações orgânicas. Parte de oxidação de alcenos, tá? Então, olha só. Oxidação de alcenos, a gente tem 3 tipos de reação, tá? A gente tem a chamada oxidação branda, oxidação energética e a ozonólise. Bom, cada uma, na verdade, vai diferenciar o agente oxidante ou o meio. Então, olha só. Oxidação branda. Oxidação branda, a gente tem essas características aqui para essa reação, ó. A branda, ela é chamada de branda justamente por conta do pH, tá? É isso que faz ela ser branda. Branda é como se fosse uma oxidação mais fraca. A gente já vai entender por que eu tô falando que ela é fraca, tá? O agente oxidante usado é o KMnO4, permanganato de potássio, tá? O meio ele tem que ser neutro ou levemente básico, por isso que é esse símbolo aqui, né? Um pH maior ou igual a 7. Essa reação forma um diol, tá? Diol significa que é um duplo álcool, ou seja, vai aparecer essas duas hidroxilas, exatamente nos carbonos que tinha dupla, tá? E essa oxidação branda, ela não quebra a molécula, tá? A gente vai ver que as outras vão quebrar a molécula. Oxidação energética, qual que é a característica? Ó, também uso permanganato de potássio como agente oxidante, só que ela necessariamente ela tem que ser feita em pH ácido, tá? Em pH ácido ela se torna energética, ou seja, ela se torna uma reação forte, tão forte a ponto de quebrar a molécula, tá? Do alceno, ela quebra exatamente na dupla ligação. Então, na onde você tiver isso aqui, a molécula vai se quebrar em 2 partes, tá? Nessa reação de oxidação energética, eu posso ter a formação de cetona, ácido carboxílico. Ó, se quebra em 2 partes, significa que eu tenho 2 produtos. Esses 2 produtos podem ser 2 cetonas, 2 ácidos carboxílicos ou um de cada um. Como que eu vou diferenciar isso? Exatamente se a molécula tem ou não tem ramificação. É isso que vai fazer a diferença. Então, quando a molécula tiver ramificação, então, ó, alceno com ramificação na dupla ligação. Em outro lugar não resolve, na dupla ligação. A gente vai ter a formação de cetona, tá? Se a gente tiver um alceno que não tem ramificação, um alceno que não tem ramificação na dupla ligação, aí vai formar um ácido, tá? Então, o que vai acontecer? Tudo vai depender, tá? Se vai formar cetona ou ácido carboxílico, vai depender exatamente de ter ou não ter ramificação. A gente já vai ver isso no exemplo. E o último caso, tá? É o caso da ozonólise. No caso da ozonólise, a gente usa o ozônio como agente oxidante, tá? Aqui não tem uma relação direta com pH, só que o meio é um meio aquoso, tá? Meio aquoso e tem que ter necessariamente zinco metálico. Raspas de zinco, zinco em pó, tem que estar presente. No exemplo, a gente vai entender por quê, tá? A ozonólise também quebra a molécula, tá? Ou seja, eu vou ter 2 produtos formados. Nesse caso aqui vai ser cetona, aldeído. Então, pode ser 2 cetonas, 2 aldeídos ou um de cada caso. Que jeito que eu vou saber? A mesma história. Se tiver ramificação, forma cetona. Se não tiver ramificação, vai formar aldeído, tá?
Bom, o zinco metálico é muito importante para a gente preservar o aldeído que se forma. A ozonólise, ela é uma reação específica, tá? Reação específica quando a gente quer produzir aldeídos, tá? Não tem sentido você fazer uma ozonólise, porque o ozônio é muito mais caro do que o permanganato de potássio. As condições são mais complicadas, porque o ozônio é um gás. Então, não tem sentido você fazer uma ozonólise para você adquirir um ácido carboxílico, porque um ácido carboxílico você consegue por permanganato, tá? Então, toda vez que você precisa de um aldeído, você vai usar a ozonólise. Claro que com alcenos que dão certo, né? Ou seja, alcenos que não tenham ramificação nos dois carbonos, senão não tem sentido fazer ozonólise. E precisa de zinco metálico, tá? Você não vai fazer todo o processo de ozonólise, tá? Sem o zinco, porque se você não colocar zinco, você não consegue aldeído. Aldeído é uma substância ela facilmente se oxida a ácido carboxílico, tá? É uma reação complicada você controlar, tá, a formação de um aldeído, porque formou aldeído, se tiver algum agente oxidante no meio, vira ácido carboxílico. Então, ela é facilmente oxidada, tá? E o zinco, tá? Nesse caso, o zinco ele é importante porque o zinco ele vai impedir essa oxidação do aldeído a ácido carboxílico. Vou falar dos exemplos agora.